Você se declara culpado porque é culpado? Sim. Você já viu Brian Koberger no tribunal e já viu aquela coleção de selfies dele, mas agora vamos ver como ele está atrás das grades como nunca vimos antes. Eu vou explicar, e melhor ainda, eu vou mostrar para você. Bem-vinda ao Law and Crime, eu sou Angelette Levy. Brian Koberger está preso na Instituição de Segurança Máxima de Idaho. Ele é o detento 163.214. Ele passa a maior parte dos dias em sua cela, apesar de ter direito a 1 hora por dia de recreação fora. Mas nos disseram que ele realmente não faz isso. Koberger agora tem 31 anos e está cumprindo 4 sentenças de prisão perpétua consecutivas pelos assassinatos horríveis de Maddie Mogan, Kaylee Gonçalves, Zana Cornodle e Ethan Chapin. Já discutimos várias vezes esses assassinatos sem sentido no Law and Crime e já mostramos para vocês aquela foto famosa da varanda tantas vezes que eu nem consigo contar. Ela foi tirada horas antes dos 4 serem mortos a facadas na casa da King Road. Eles estavam se divertindo antes do grande jogo de futebol. Eles estão congelados no tempo. E então o mal entrou na casa deles, fora do campus, e tirou suas vidas. Os assassinatos deles? Quem fez isso? A investigação durou semanas e parecia não haver pistas, você deve se lembrar. Mas havia uma pista deixada para trás que levaria a um suspeito. Uma bainha de faca Ka-Bar com o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Testes feitos nessa bainha mais tarde revelariam um perfil de DNA masculino de uma única fonte na alça de couro. Agora sabemos que o DNA era de Brian Koberger, o estudante de doutorado da Universidade Estadual de Washington que estudava criminologia. Uma equipe da SWAT na Pensilvânia prendeu Koberger na casa dos pais dele, na Pensilvânia, dias após o Natal de 2022. Uma advogada dele divulgou comunicado dizendo que ele espera ser inocentado. Vimos como terminou. Koberger foi levado de avião para Moscow, Idaho, para responder às acusações e deu entrada na cadeia do condado de Layton. Ele fez sua primeira audiência no Tribunal do Condado de Layton em 5 de janeiro de 2023. Eu me lembro muito bem. Eu estava lá. Veja, Ann Taylor esteve com Brian Koberger, representando-o durante todo o caso. Observe o blazer preto e branco que ela usa. Você o verá novamente em breve. No mesmo dia, em janeiro de 2023, investigadores da Polícia Estadual de Idaho fizeram uma visita a Koberger na cadeia do condado de Layton. Eles queriam tirar fotos dele da cabeça aos pés para a investigação. Agora temos essas fotos. Não é incomum tirar fotos assim. Esta mostra Brian Koberger com o macacão laranja da prisão fornecido pela cadeia do condado de Layton. E outra mostra principalmente a parte inferior do corpo de Koberger com o mesmo macacão laranja. Em instantes, explicarei por que essa foto foi tirada aqui. Outras fotos mostram as mãos de Koberger, muito vermelhas. Sabe-se que ele costumava lavar as mãos obsessivamente. O motivo disso é debatido. Seus advogados disseram que ele sofria de transtorno obsessivo-compulsivo. E essa próxima meio que te pega de surpresa quando você vê pela primeira vez. É a parte de trás das pernas de Brian Koberger, sem aquelas calças laranjas. Ele também tirou os chinelos da prisão para essa foto. Certo. Então, para falar sobre essas fotografias de janeiro de 2023, quero chamar Chris McDonnell. Ele é um detetive de homicídios aposentado, também apresentador do programa The Interview Room no YouTube, um ótimo programa, e também membro da Cold Case Foundation. Então, eles investigam muitos crimes. Chris, muito obrigada por participar. Nós investigamos. Obrigado por me convidar. Eu agradeço muito. Obrigada. Vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Divertido de um jeito horrível. Mas o que eu quero conversar com você especificamente, primeiro de tudo, temos muito para conversar, incluindo alguns novos registros que acabamos de receber da Universidade Estadual de Washington. Mas primeiro, vamos falar sobre essas fotos que foram tiradas pela Polícia Estadual de Idaho em 5 de janeiro de 2023. O que acho interessante nessas fotos é o fato de terem sido tiradas tanto tempo depois que o crime foi cometido. E mesmo assim, na minha opinião, eles estão fazendo isso para procurar possíveis ferimentos no corpo de Brian Koberger.
Você concorda com isso? Sim, com certeza. E na verdade, se você olhar essas fotos, isso é o que eles chamariam de um registro fotográfico completo, certo? E o que você quer fazer bom, duas coisas. Primeiro, você quer tirar qualquer tipo de foto que puder o mais rápido possível. E nesse caso foi logo após a prisão. Para ser sincero, isso deveria ter sido feito na Pensilvânia, quando ele foi preso pela primeira vez. Deveria ter sido feito naquele dia. E então, o protocolo típico seria colocá-lo em um macacão de papel ou algo do tipo. Pegar as roupas dele, tirar as fotos, colocar tudo em sacos, etc. Porque há alguns ferimentos significativos que você pode ver claramente nesse conjunto de fotos que você tem. Vamos colocar algumas dessas fotos na tela. Vou começar com a primeira foto do lote. E, na verdade, a primeira foto mostra as pernas de Bryan Kohberger. Sabemos que eles o despiram totalmente, mas não divulgaram essas fotos para nós, pois seria violação da privacidade dele. Mas nós vemos Bryan Kohberger, a parte de trás das pernas dele. Eles divulgaram isso para nós. Eu não vejo nenhum ferimento ali, mas eles precisam documentar o corpo inteiro dele. Quero dizer, eles provavelmente até tiraram fotos da sola dos pés dele, para ser sincera. Correto. Eles têm que documentar tudo. E exatamente como você disse, quero dizer, já faz potencialmente 30 dias disso, ou pelo menos quase isso após os homicídios. Então, sabe, você tem que levar isso em consideração se havia algum hematoma ou algo assim. Então, na verdade, a importância dessas fotos gerais do corpo é que você está procurando por feridas que estão cicatrizando, potencialmente porque uma faca foi usada. E o que você vai ver é que você vai ver essa ferida em processo de cicatrização. E então você pode conseguir um médico que possa opinar, sabe, do ponto de vista médico, sobre a possível sequência de quando essa ferida pode ter ocorrido. Sabe, acreditamos que essas fotos foram tiradas em 5 de janeiro de 2023, no mesmo dia da sua primeira audiência no tribunal. E acreditamos nisso por causa do blazer que Ann Taylor está usando. Eu vejo o braço dele aqui. Sabe, eu vejo que pode ser talvez um pequeno hematoma. Não tenho muita certeza. Mas quero dizer, essas fotos foram tiradas quase 2 meses depois do crime. Tem algo nessa foto que chama sua atenção? Não, quero dizer, você pode ver o que parece, sabe, aqui em cima perto da clavícula, bem ali onde o braço se junta à omoplata. Sabe, parece haver uma descoloração, e isso seria, sabe, um hematoma, como chamam, um sangramento sob a pele, sabe, possivelmente por baixo. Mas, como você disse, isso já faz 2 meses, então ele poderia ter tido isso. Isso poderia ter acontecido a qualquer momento e pode não estar necessariamente ligado ao homicídio. Então é por isso que é importante começar a focar não necessariamente nas extremidades por causa do tempo, mas nas mãos e nesses tipos de coisas. Tem outro hematoma bem ali. É um bom exemplo. Sim, é isso. Esta é a foto 3, a primeira. Teve a número 2 antes dessa. Eu quero falar sobre as mãos. As mãos são interessantes para mim por vários motivos. As mãos estão muito vermelhas. Sabemos que ele estava usando aquelas luvas consistentemente depois de cometer o crime, porque vimos isso nos relatórios. Vemos isso quando ele está no órgão de trânsito. Vamos ver isso aqui em um instante. Mas as mãos, esta é a foto 5. Estes são os braços dele. As unhas estão incrivelmente brancas. Já vamos falar disso. Lá está o blazer preto com detalhes brancos da Ann Taylor, o mesmo que ela usava naquela audiência ao fundo. Volte para aquela outra foto de agora há pouco. Ok, então olhe no canto inferior direito perto da cabeça dele. Isso aí, sabe, parece um corte ou uma marca na pele de algum tipo. Ok, não consigo dizer se isso é um hematoma ou se é um corte. Isso é compatível com marcas de unhas. Sabe, alguém tipo te arranhando ou puxando você. E, sabe, de novo, isso volta para quando aquela marca específica, sabe, você teria que ter um médico dizendo, ok, bem, sim, está, sabe, nesse processo de cicatrização. Certo, então você tem que se perguntar, isso ficou infeccionado?
É possível, sabe, que seja marca de unha se você vê, tipo, como se fosse uma marca afundada na pele. Também eu quero falar mais sobre as mãos. Eu acho que as mãos são muito importantes aqui. Sim. E eu não, sabe, nós temos mais fotos dos braços aqui. Essas são as fotos 9 e 10. Agora estamos na 10 e depois temos a foto 11, a mão. Essa é uma foto realmente importante. E me explique por que essa é uma foto tão importante. As unhas são incrivelmente brancas, os leitos ungueais. E então, sabe, as unhas deles são meio compridas para um homem, eu acho. Não sei. E aí ele tem esse tipo de marca interessante no dedo indicador que parece estar cicatrizando. Me fale por que isso é importante. Sim, isso por si só pode ter sido um corte durante a briga que ainda está em processo de cicatrização. Isso aí, na minha opinião, de todas essas fotografias, seria a evidência mais significativa, porque dá para perceber isso. Esse ferimento por si só parece ainda estar passando pelo processo de cicatrização. Não sumiu, o que pode explicar por que, depois do incidente, o cara estava andando pela cidade de luvas. As mãos em si, o sangue que está se acumulando nas mãos dele. Não sei se ele tem algum tipo de problema com anticoagulante ou algo assim, mas isso também pode ser consistente com hematomas excessivos durante a briga. E pode ser que ele tenha rompido alguns vasos sanguíneos ali enquanto socava ou algo nesse sentido, ou usando. Mas essa é a mão fraca dele, porque se ele é destro, essa é a mão fraca dele. Isso nos diz então que se ele está golpeando e a mão esquerda dele está atrapalhando, isso pode explicar. Sabe, o tipo de faca que... o tipo de ferimento que poderia ter acontecido acidentalmente se ele se cortou. O que não é inconsistente, você sabe, com o tipo de ataque frenético que vimos na cena do crime. Bem, o que estou pensando aqui, Chris, já que essa é a mão esquerda e você é a especialista aqui, mas esse é o meu raciocínio. Kaylee, pobre Kaylee, sabemos que ela teve dentes quebrados. Parece que a cabeça dela foi gravemente danificada. E se ele não estava esperando por ela na cama, apenas esperando Maddie, e ficou surpreso ao vê-la, ele poderia estar com a faca na mão dominante, a mão direita, e então tentando machucá-la de outras formas com a esquerda. Sabemos que ele tinha experiência em boxe ou algo semelhante. Então pode ter havido, sabe? Eu já ouvi pessoas teorizando que o Kabar foi usado, sabe, para ferir Kaylee, de diferentes formas enquanto a segurava com a outra mão. Mas, no entanto, eu fico pensando se a faca estava em uma mão e ele também fazia coisas com a esquerda. É o que eu penso. Não posso discordar disso. Acredito que ele se aproximou deles pelo lado direito da cama e atacou Maddie. E então ele teve que se inclinar sobre a Maddie porque há evidências de que ambos estavam chutando. Então, na minha opinião, eu concordo com você que ela, sabe, ou ele usaria consistentemente, ele teria que usar as duas mãos para controlar essas duas vítimas. Mas se olharmos para os ferimentos na Maddie, sabe, eles são muito brutais, infligidos muito rapidamente. Então, a Kaylee, que está contra a parede, agora está no que chamamos de posição de controle para o suspeito, porque ele aprendeu contra a parede. Então, é uma luta intensa. E isso significa que ele teria que se inclinar sobre a Maddie para chegar até a Kaylee. E é por isso que em alguns momentos desse caso, você vê esse frenesi esporádico, onde mesmo no quarto do Ethan, onde ele está esfaqueando a cama, certo, porque ele está perdendo o controle naquele ambiente. Então, eu suspeitaria imediatamente que quando ele está atacando ela, ele está perdendo o controle. E é por isso que a bainha da faca é encontrada embaixo de uma das vítimas, porque está acontecendo uma luta intensa ali. E aquele corte naquela mão, potencialmente, está em processo de cicatrização.
E os hematomas podem ser, como você disse, porque ele estava segurando ou estrangulando ela, já que há evidências de que ela foi estrangulada ou amordaçada de alguma forma. Talvez ele esteja tapando a boca dela e aquilo seja uma marca de mordida. Talvez seja um dente que, você sabe, ela coloca na boca e ele morde ela. Ok, todas essas opções são possíveis. E então, o que também teria sido necessário, sabe, para essa fotografia, só para dizer que você fez, seria fazer um swab bucal nessa lesão em si, para ver se havia alguma coisa. As chances são baixas após tanto tempo, mas você ainda precisa fazer isso para eliminar essa possibilidade. Claro, com certeza. E essa era a foto número 11. Temos outras fotografias dos pulsos e braços dele. Eu ainda acho que ele pode ter usado as luvas pela cidade para esconder qualquer ferimento. E, claro, qualquer vestígio de DNA também. Esta seria a mão direita dele. Não estou vendo nada de notável aqui, mas talvez você veja algo que eu não vejo. Bem, quero dizer, isso pode ser só por causa do sangue que obviamente se acumulou nessa mão direita porque o corpo está tentando curá-la. Eu não sei se ele tem algum tipo de distúrbio sanguíneo, obviamente não sou médico. Mas se você olhar embaixo do polegar, não parece que ainda há hematomas excessivos embaixo do polegar. Então não está só em cima da mão, parece que está embaixo da mão também. Então eu gostaria de ver uma foto dele levantando as mãos assim, ok, para mostrar pra gente o que tem na parte interna das mãos dele. Sim, e essa foto, isso é para a foto 14. Nós vemos mais fotografias dos braços dele. Sabe, eu não vejo nada realmente notável ali. Essa é a foto 16. Temos a área do bíceps dele novamente. E então os antebraços na foto 17, foto 18 de novo. Se você olhar a foto 18 aqui no detalhe dos antebraços dele, pode ver o que parece ser uma cicatriz do que chamaríamos de marcas de agulha. Lembre-se de que ele teve um vício em heroína anos atrás. Então, se você olhar para o braço esquerdo dele ali, pode ver o que parece ser uma anomalia na pele, sabe? Mais elevada do que o restante da pele dele. E isso pode ser indicativo de que, potencialmente, ali eram os locais de injeção dele durante o uso de heroína. Vamos passar agora para a foto 19. É apenas uma foto mais próxima desse mesmo braço. Foto 20 é apenas outra imagem de Bryan Kohberger. Este é o braço direito dele. E eu vejo, sabe, o que pode ser talvez algumas sardas e coisas desse tipo. E então temos a foto 21. Sabe, essas são apenas fotos de referência? Foi isso que fizemos. Estamos documentando porque o resto dessas fotos, Chris, mostram ele com o macacão da prisão. Certo, e dá pra ver. Quero dizer, está claramente escrito Escritório do Xerife do Condado de Leitao na perna direita dele, Leitao CSO. E temos as fotos 23, 24 e 25. E essas, sabe, não tem nada, não vejo nada de notável aqui. Eu me lembro de ter lido em alguns dos relatórios que ele tinha arranhões. Algumas pessoas notaram arranhões no rosto dele depois do evento, sabe? Arranhões leves. Mas, sabe, não parecia nada realmente notável. Não vejo nada aqui. Além disso, eu também achei que alguém tinha dito em um dos relatórios, há um tempo, que ele tinha ferimentos nas mãos e contou para alguém que tinha sofrido algum tipo de acidente de carro. Então, essas podem ser as feridas em cicatrização que vimos há pouco tempo. Certo. Eu queria mudar um pouco de assunto agora para algo que achei muito interessante. E nós recebemos alguns novos registros da Universidade Estadual de Washington. E isso é sobre os policiais envolvidos neste caso encontrando o carro de Bryan Kohberger, quando um alerta foi emitido no final de novembro. 2 policiais consultaram o registro do veículo. E um deles, sabe, na verdade foi até o apartamento e viu o veículo, mas aparentemente eles não comunicaram isso. Essa é a história. Quando falei com o chefe Jenkins, ele disse que não era o ano certo no boletim.
Então, não avisamos Moscou que vimos. Agora temos um e-mail em que o chefe Jenkins está parabenizando e elogiando em janeiro de 2023 após a prisão por eles terem encontrado o veículo, mas eles nunca comunicaram isso. Então, um tempo precioso pode ter sido perdido ali na investigação. O que você acha desse e-mail, Chris? Bem, acho que você e eu conversamos sobre isso, Angela, em um programa anterior com você. Na minha opinião, isso foi um grande erro investigativo. E não foi apenas um erro no sentido de sim, nós não comunicamos isso. Ok. Os policiais cumpriram seu trabalho. Eles encontraram o carro. Eles foram até o carro. Alguém tomou uma decisão de comando que dizia: bem, não entre em contato com o dono daquele carro. Tudo bem. E então eles amarraram a essa decisão, na minha opinião, uma desculpa sem sentido de que era o ano errado. Certo. Bem, tudo bem. Então o que o Ball acertou? Procuramos um Hyundai branco? Na área, qualquer coisa na área, certo? Por volta do possível horário do crime. Devemos presumir que a Universidade Estadual de Washington também não procurou por vídeos sobre esse carro na noite do crime nesse e-mail. E então, o que o chefe está fazendo, na minha opinião? Ele sabe que eles não só cometeram um grande erro, mas também estragaram tudo porque poderiam ter tido, e eu odeio dizer isso sobre qualquer órgão de segurança. Eu apoio a polícia quando estamos certos e também falo quando estamos errados. Certo, essa é nossa responsabilidade com o público. Esse chefe deve isso ao público e à família. Admitir que erramos e que você está certo. Deveríamos fazer isso. Ter ido bater na porta daquele cara a quem aquele veículo estava registrado, morando naquele complexo de apartamentos. Porque Deus me livre, depois daquela noite. Se ele tivesse matado outra pessoa, aquele chefe teria realmente se metido em grandes problemas a longo prazo. Então, alguém tomou uma decisão de comando e disse: ok, você tem o carro. Você tem um carro que corresponde. É branco? É. Onde está? Está aqui. Ok. Descubra quem é o dono. Entrevistem essa pessoa. E enviem para Moscou. Esse era o protocolo apropriado. Chris, vamos agora assistir a esse vídeo de Brian Koberger no Detran. Isso foi 5 dias após os homicídios. Ele está lá para trocar as placas do carro. Ele acabou de chegar ao estado de Washington e o aniversário dele está chegando. Não vou dizer que ele faz isso por causa dos homicídios. Mas ele está lá e fica bem à vontade com essas pessoas. E os advogados dele disseram, sabe, que ele tem Asperger e que ele não consegue, que ele não é bom com pessoas e que seria uma péssima testemunha e todas essas coisas. Mas vamos só passar um trechinho disso e ver o que achamos dele. Então você é de Nova York. Como está gostando daqui? Na verdade, eu sou da Pensilvânia. Ah, você é da Pensilvânia. Ah, sim. Então você era. Sim, minha família é do Brooklyn. Brooklyn. Ah, É por isso que você... Acho que agora faz sentido pra mim. ok, justo. Sim, crescendo na Bay Area. Minha avó e meu pai eram grandes fãs dos Giants, tipo, isso passou de geração em geração na família. Eu gosto de todas essas coisas. Eu faço um pouco mais de trilha e acampamento. Sim, eu não cresci necessariamente indo acampar. Você está entrando nisso agora? Sim. Sim. Pode ser um pouco intimidador. Até as trilhas de um dia são agradáveis. Eu gosto de ir para Elk River, em Idaho, onde há uma cachoeira e faço uma trilha de alguns quilômetros. Mas quando você chega nas partes superior, intermediária e inferior das quedas, é realmente muito bonito. Eu sou bem divertida. Sim, Elk River, Idaho, eles têm tipo um reservatório lá na cidade que você pode caminhar ao redor. Tem tantos lugares pequenos só nesse lugar. E também vamos até Coeur of Lane, que tem muitas áreas lindas para fazer trilha. Interessante, é. Se algum dia você olhar para seu lugar. Sugiro essas áreas se você estiver procurando diversão. Na verdade, eu gosto disso. Eu gosto de atividades motorizadas. Eu sei que Spokane é um pouco mais verde. Não é que não seja verde. Chris, ele parece muito à vontade, muito confortável fazendo conversa fiada, não tão desajeitado quanto seus advogados o descreveram nessas audiências sobre os pedidos da defesa. O que você acha deste vídeo?
Bem, o mais marcante aqui é que isso é um comportamento pós-incidente, como costumamos chamar. Certo, e isso nos ajuda a entender que, veja bem, neste momento esse cara é um assassino em série. Ele matou 4 pessoas. E para ele, esse alívio de toda aquela tensão na cena do crime quase faz com que ele sinta internamente que fez algo extremamente horrível. Mas para ele, aquilo foi uma conquista. Foi uma situação para ele que se acumulou por muito tempo. Lembre-se da preparação dele voltando constantemente à cena do crime, onde eles o localizaram pelos dados das torres de celular e por todo o monitoramento do que esse cara estava fazendo. E agora o crime acontece. A fantasia foi exposta, ou seja, ele alcançou o objetivo. Ele espancou brutalmente aquelas vítimas. Ele massacrou elas, sabe, de forma brutal. Para ele, isso é uma conquista. É quase como, sabe, eu atirei no leão na savana do Serengeti. Certo, e isso é o que chamamos de comportamento pós-incidente. E repare que ele é charmoso. Ele tem essa parte camaleônica da personalidade dele, com algum tipo de familiaridade em relação a... Ele está tentando criar, sabe, uma ponte na conversa. Ah, eu gosto de natureza, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Certo. E ele está tentando relacionar isso com esse escoteiro. Mas o que ele não te conta, lembra das fotos dos lugares que ele visitava? Eram exatamente as Cordilheiras das Cascatas, onde Ted Bundy esteve. Certo, onde ele estava tirando essas selfies com, você sabe, o local onde Ted Bundy largava os corpos bem atrás dele. Isso faz parte da preparação, mas continua sendo fantasia dele. Ele nunca vai abandonar essa fantasia, nunca. Certo, porque agora isso o colocou em uma categoria onde ele se compara, depois dos homicídios. Ei, eu sou como mais um assassino em série. Então vou continuar interpretando esse papel pelo maior tempo possível. E isso é muito enganoso. Ele é um lobo em pele de cordeiro. E a gente vê esse comportamento, sabe, se mostrando 5 dias depois de massacrar essas 4 vítimas. É impressionante. É realmente impressionante. Quero dizer, ele parece um cara com quem você poderia simplesmente conversar. Sério, ele realmente parece. É, e é assim que eles são, aliás. É. Sabe, literalmente. Chris McDonough, muito obrigada. Agradeço de verdade. Obrigado, Anthony. Agora, as pessoas mais importantes nesse caso, toda vez que falamos sobre esse caso, precisamos lembrar quem importa e quem é mais importante. São Maddie, Kaylee, Ethan e Shanna. Lembre-se deles e de suas famílias. Esse foi o episódio de Law and Crime. Sou Angelette Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.